Oi, meu nome é Bruno. No vídeo de hoje eu decidi fazer uma espécie de review de toda a discografia do Simple Plan. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre cada álbum da banda, qual é o que eu mais gosto, qual é o que eu menos gosto, quais foram os erros e acertos com o passar dos anos, e no final do vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o que esperar para o próximo álbum da banda, que pode ou não saírem desse ano, né? Então, vamos lá. Inicialmente eu pretendia fazer um faixa por faixa, comentar um pouquinho sobre cada faixa dos álbuns do Simple Plan, mas eu percebi que se eu fizesse dessa forma o vídeo ia ficar muito longo, ia ter mais de meia hora provavelmente, então eu decidi que eu vou estar apenas fazendo um balanço do álbum e depois eu vou fazer um comentário breve sobre 3 faixas daquele álbum. Mas para começar, vamos começar logo do começo, né, que foi o No Pads, No Helmets, Just Balls, o primeiro álbum de estúdio do Simple Plan. Esse álbum ele foi lançado em 2002, ele tem 4 singles e ao total ele tem 12 músicas oficiais, se eu não me engano. Então vamos lá, eu vou aqui só ler bem brevemente quais são as faixas desse álbum. Então vamos lá. Ele começa com I Do Anything, que é single, logo em seguida temos The Worst Day Ever, You Don't Mean Anything, I'm Just a Kid, também single, When I'm With You, não é single, Meet You There, Addicted, My Alien, God Must Hate Me, I Won't Be There, One Day e Perfect. Se eu não me engano, essas são as 12 faixas da versão Standard, mas o meu CD ele tem 14 faixas, então logo em seguida, depois de Perfect, tem Grow Up e American Jesus Live, que é um cover, né? Essa música não é do Simple Plan, eles fizeram um cover ao vivo dessa música e incluíram ela nessa versão. E tem uma outra versão, se eu não me engano, é a versão japonesa, que inclui a demo One by One. Essa música ela não faz parte oficial do No Pads, No Helmets, Just Balls, mas tem uma versão desse CD, se eu não me engano, que inclui essa música. Não é o meu. Então, totalizando assim, no caso, 15 faixas. Falando um pouquinho sobre o álbum mesmo, sobre o No Pads, No Helmets, Just Balls, assim, eu conheci a banda bem depois desse álbum ter sido lançado, então quando eu fui ouvir ele, houve um pouco de estranhamento da minha parte. Eu não gosto tanto desse álbum quanto muitos fãs gostam. É porque eu acho que, na minha opinião, esse álbum, para você gostar mesmo dele, você precisa ter vivido a época. Porque, na minha opinião, ele ficou completamente datado na discografia do Simple Plan. Eu não conheço ninguém, a não ser quem viveu essa época, né, viveu a fase do No Pads, No Helmets, Just Balls, que tem esse álbum como favorito. Não que isso seja um problema, porque assim, esse é o primeiro álbum da banda, é esperar demais que logo no primeiro álbum eles façam o melhor, mas na minha opinião esse não é o melhor álbum da banda. É um álbum muito importante, sem sombra de dúvidas, para a carreira do Simple Plan. Foi o álbum que mais vendeu de toda a discografia, então tipo assim, para ser o primeiro álbum da banda, ele foi muito bem sucedido. Mas eu tenho um problema com esse álbum que é na questão de faixas, né? Não na questão de faixas, na questão de escrita. Eu acho as letras desse álbum muito imaturas. E tipo, não tenho problema nenhum com isso, porque esse álbum foi lançado em 2002, quando a banda tinha mais ou menos uns 22, 23 anos de idade, né? Mas claramente várias músicas desse álbum foram escritas anos antes, então tipo assim, se justifica. O que me faz não gostar tanto dele assim é porque hoje em dia eu não consigo ouvir esse álbum e achar ele um álbum que faça sentido pra mim com meus 23 anos, sabe? Eu tenho 23 anos, mais ou menos a idade que a banda começou com esse álbum, mas mesmo com 23 anos eu acho que esse álbum é um pouco demais pra mim, sabe? Ele é muito de adolescente mesmo, e ele foi muito importante pra época, ele fez parte de um movimento, né? O movimento punk pop, que era muito forte no começo dos anos 2000, mas assim, eu aprendi a gostar desse álbum com o tempo, não é o meu favorito, mas com o tempo eu aprendi a gostar dele. Hoje em dia eu gosto muito mais do que quando eu ouvi pela primeira vez. Eu fui na turnê desse álbum e foi tipo maravilhoso, eu adorei todas as músicas ao vivo, foi um show incrível, mas como o álbum mesmo, na questão de escrita, eu não gosto tanto do No Pads, No Helmets, Just Balls. Mas eu, como eu disse, né, eu reconheço toda a importância dele pra carreira do Simple Plan e foi um álbum, sem sombra de dúvida, muito marcante da discografia da banda. Agora eu vou falar bem brevemente sobre 3 músicas desse álbum que eu separei para fazer uns breves comentários, e eu separei para começar I'm Just a Kid, que foi a primeira música desse CD que eu ouvi, e quando eu ouvi I'm Just a Kid, tendo vindo do Self-Titled, que é o terceiro álbum da banda, eu estranhei demais. I'm Just a Kid era uma música que eu não gostava tanto no começo, hoje em dia eu gosto bastante, é uma das minhas favoritas desse CD, então por isso que eu separei ela pra fazer um
breve comentário para dizer como foi a minha primeira experiência com esse álbum. Logo em seguida eu separei One Day, que é a minha música favorita desse álbum, não single, né? Não sendo single, One Day é a minha música favorita. Eu acho que eu ainda gosto de Perfect como a minha música favorita desse CD, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, né? Spoiler alert, a terceira música desse álbum vai ser sobre Perfect. Mas falando um pouco sobre One Day, eu gosto bastante do tom da música, ele é bem divertidinha. Tem uma letrinha assim bem juvenil mesmo, mas assim, eu ainda gosto hoje em dia, é a minha música favorita não single desse álbum. E eu gostei muito de ter ouvido ela ao vivo. E agora, né, já falando sobre Perfect. Perfect foi uma das minhas músicas favoritas do Simple Plan por vários anos. Mas hoje em dia, inclusive o motivo de eu ter colocado Perfect aqui é justamente sobre essa questão que eu vou falar agora. Eu acho que Perfect, pra banda, ficou saturado demais com o passar dos anos, sabe? É uma música tão marcante e tão importante pro Simple Plan que eu vejo, assim, constantemente eles presos nessa música em todas as situações. Não sei se a banda tem algum ressentimento por isso, né? Por ser obrigado a tocar a música em todo show, em todo lugar que eles vão, mas eu certamente já me cansei de Perfect ao vivo, principalmente fechando o show. Sem sombra de dúvida, é a música que mais representa a banda no mundo afora, mas Perfect, eu acho que com o passar dos anos, ela tá ficando um pouco overplay, né? Mas é isso, basicamente, o que eu tinha pra dizer sobre o No Pads, que foi o primeiro álbum da banda, né? E assim, eu gosto dele hoje em dia, mais do que eu gostava no início, mas ainda assim não é o meu álbum favorito do Simple Plan. Mas vamos falar um pouco agora sobre o próximo. E já indo pro segundo álbum da banda, né? O Still Not Getting Any. Esse álbum começa com Shut Up, já vou falar logo quais são as faixas do álbum, pra gente tirar isso do caminho. Então vamos lá, começa com Shut Up, logo em seguida Welcome to My Life, Perfect World, Thank You, Me Against the World, Crazy, Jump, Every Time, Promise, One e Untitled. Esse CD, se eu não me engano, ele não tem nenhuma faixa bônus. Na verdade, eu acho que tem uma faixa bônus, mas é de Perfect Live. Então, tipo assim, não tem nenhuma música inédita nesse CD que seja faixa bônus. Pelo menos eu acredito que não. Mas ele teve como single Shut Up, Welcome to My Life, Crazy e Untitled. E Perfect World foi meio que um single simbólico. E a transição do No Pads pro Still Not Getting Any foi uma transição muito suave, porque o No Pads encerra com Perfect e esse álbum inicia com Welcome to My Life, né? Welcome to My Life foi o primeiro single desse CD, então, tipo assim, não foi uma transição assim muito chocante, porque as músicas são basicamente sobre o mesmo assunto, né? Não sobre o mesmo assunto, mas tipo, tem quase que o mesmo apelo para os fãs. Esse álbum ele experimentou com vários sons. Inclusive eu não acho que esse álbum tenha assim uma identidade sonora tão marcante como o No Pads tem, que eu acho que, independente de gostar ou não do álbum, eu acho aquele álbum, assim, bem consistente nos seus sons. Ele tem aquele vibe, tipo, bem divertidinho durante o álbum inteiro. Já o Still Not Getting Any, ele tenta fazer umas coisinhas novas, assim, no decorrer do álbum, mas ainda tem muita coisa que lembra o primeiro. E já começando falando, né, das 3 faixas que eu escolhi pra falar desse álbum, vou falar, claro, né, de Welcome to My Life, que é uma das minhas favoritas de toda a discografia da banda. Eu ainda me identifico com vários versos dessa música, mesmo nos 23 anos, e eu digo isso porque é uma música mais focada para o público adolescente. Esse álbum fez muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, com o público adolescente. E eu ainda gosto bastante de Welcome to My Life, ainda é uma das minhas favoritas, e a minha favorita desse álbum. Agora, né, já indo para a segunda música, e já vamos criar um pouco de problema, né? Se eu já não criei problema no primeiro álbum, né, com meus comentários do primeiro álbum, com certeza eu vou criar agora, né, falando dessa música que eu simplesmente odeio. É a única música de toda a discografia do Simple Plan que eu simplesmente não tolero, e ela é Thank You. Eu provavelmente vou ser apedrejado por dizer isso, mas eu não suporto Thank You. Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei e isso não mudou com o passar dos anos. Eu ainda não gosto de Thank You, eu só escuto ela quando eu tô ouvindo o CD inteiro e tipo assim, eu deixo passar porque tô com preguiça de pular, mas não gosto dela em shows, mas eu sei que muita gente gosta e eu não acho, assim, que a letra dela seja o problema. No caso, eu não gosto da parte sonora mesmo, eu não gosto da melodia dessa música e eu acho ela muito acelerada, sabe? Os versos muito acelerados, o refrão muito acelerado, e é uma música que me dá dor de cabeça. E a outra música que eu escolhi pra falar desse CD é simplesmente a melhor música de toda a discografia do Simple Plan, in my opinion, né? Na minha opinião. Eu acho que Crazy
é a melhor música que o Simple Plan já fez em toda a carreira da banda. Eu sei que muita gente pode concordar com isso, muita gente pode discordar. Eu estou falando assim, em questão de qualidade de música mesmo e não em questão de preferência, porque Crazy não é a minha favorita, mas sem sombra de dúvida eu acho ela a melhor música de toda a discografia do Simple Plan. A letra é muito atual, ainda nos dias de hoje, é uma música que não ficou datada e a parte instrumental é simplesmente excelente. Agora, né, pra fechar esse CD, né, fazer um comentário geral sobre o CD, ele foi muito importante em internacionalizar a banda, né, ele lançou a banda pro mundo. Eu conheço vários fãs que conheceram o Simple Plan durante essa era, na verdade a maioria dos fãs brasileiros conheceu o Simple Plan durante o Still Not Getting Any, e é um álbum muito bom, né, como eu disse, ele é um álbum que tenta experimentar com sons, ele não é tão consistente, pelo menos assim, ele não é tão uniforme, né, a palavra que eu tô querendo dizer, num tipo de som específico, mas ele faz vários sons muito interessantes. Eu gosto bastante desse CD e ele é um dos meus favoritos do Simple Plan. E agora chegamos naquele álbum que é um pouquinho polêmico, porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. É um álbum que meio que dividiu a fanbase na época que foi lançado. E assim, sem sombra de dúvida, foi um pouco problemático pro Simple Plan em alguns sentidos. E eu estou falando, claro, né, do álbum Simple Plan, ou Self-Titled, auto-intitulado Simple Plan, e que é, na minha opinião, o melhor álbum do Simple Plan e é o meu favorito, né, gente? Eu bati no microfone, isso provavelmente vai ter feito um barulho, mas whatever. Eu adoro esse álbum, eu conheci o Simple Plan nessa época, mas eu não necessariamente comecei a gostar desse álbum tanto quanto eu gosto hoje em dia, já na época que eu conheci a banda. Foi com o passar dos anos que eu defini esse álbum como o meu favorito e como o melhor da banda, tipo, tendo ouvido todos e tendo entendido o que a banda é, o que o Simple Plan é, eu gostei mais disso aqui. Esse pra mim foi o melhor trabalho da banda, mas eu sei que muita gente não concorda com isso, mas falando brevemente, né, das faixas do álbum, ele começa com When I'm Gone, que foi single, Take My Hand, The End, Your Love Is a Lie, também single, Save You, também single, Generation, Time to Say Goodbye, I Can't Wait Forever, Holding On, No Love e What If. Essas são as faixas da versão Standard do Self-Titled, mas eu também tenho a versão Deluxe, que tem outras duas músicas, que é Running Out of Time e When I'm Gone Acoustic. When I'm Gone, na verdade, é a mesma música, só que na versão acústica, mas que também é muito boa, né, gente? Adoro essa versão de When I'm Gone. Essas são as duas versões lançadas desse CD, e agora falando um pouquinho sobre ele, né? Como eu já disse, ele é meu favorito, é o melhor álbum da banda, na minha opinião, mas ele foi um pouco problemático, porque assim, eles fizeram uma pausa entre o Still Not Getting Any e esse álbum, mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, e eles meio que demoraram um pouco para lançar esse álbum em comparação aos álbuns que eles tinham lançado anteriormente. Eles sentaram mesmo e pararam para decidir o que eles iriam fazer no próximo álbum, né, no terceiro álbum, no Simple Plan. Eles quiseram fazer uma coisa nova e esse álbum ele ficou em produção por vários meses porque, tipo assim, eles não ficavam satisfeitos com as músicas e assim, eles ficavam voltando pro estúdio, voltando para regravar e mudar versões, inclusive Generation é uma música que teve muito disso, eu vou falar um pouco sobre ela, porque, spoiler de novo, né, Generation é uma das minhas músicas que eu selecionei para comentar desse álbum, e esse álbum teve uma colaboração muito grande do Dungeon, né, que é um produtor assim muito bem reconhecido, ele produziu o Blackout da Britney Spears, né, que é considerado o melhor álbum da carreira dela, ele também estava trabalhando aqui no Self-Titled do Simple Plan, trazendo uma influência assim mais hip-hop, urbana, que é bem a cara desse álbum, né? Ele é bem urbano. E nesse álbum a gente também teve a colaboração do Max Martin, que só produz hits aí para todos os cantores mais famosos da atualidade dos anos 2000, enfim, ele é muito reconhecido pelas suas músicas. Ele colaborou em Generation, né, que é a música que eu vou estar comentando daqui a pouco. E assim, teve um produtor principal que eu esqueci o nome dele, mas foi um produtor que produziu, assim, músicas do Evanescence e do Metallica. Mas mesmo com todos esses grandes nomes, né, de produtores, esse álbum ainda foi muito problemático para o Simple Plan, porque como eu disse, né, eles deram um passo numa nova direção e eles acabaram não seguindo por ela, porque assim, teve uma grande rejeição quando esse álbum foi lançado. Ele é muito diferente dos dois álbuns anteriores e por isso que eu disse, né, que quando eu ouvi o No Pads eu estranhei bastante, porque eu conheci eles durante essa fase e eu totalmente entendo o lado contrário também, né, quem tava vindo do Still Not Getting Any recebeu o Simple Plan, é assim, é um choque. Eu senti esse choque, eu imagino que as pessoas naquela época também sentiram. Então esse álbum foi um grande divisor de águas na carreira do Simple Plan, porque teve muita gente que gostou, mas também teve muita gente que não gostou ou não entendeu o que a banda estava tentando fazer aqui. Observando agora que ele serviu bastante para filtrar os fãs de verdade da banda, porque assim, o Simple Plan vinha daquela onda do punk pop que era muito forte no começo dos anos 2000, então tinha aquele público que ouvia e gostava das músicas do Simple Plan, mas não necessariamente se considerava
viravam fãs. Então eu acho que esse álbum serviu pra, tipo, meio que estabelecer de verdade a fanbase da banda, né? Porque aqui eles se desligaram daquele cenário punk pop e tiveram que andar com as próprias pernas. Mas assim, pro bem ou pro mal, esse álbum causou um grande impacto na carreira do Simple Plan. E agora, falando um pouco sobre as faixas que eu separei pra comentar, eu escolhi Save. Logo na primeira vez que eu ouvi, eu gostei bastante. Não entendi na época sobre o que a música falava, mas assim, gostei bastante da melodia. Adoro Save, uma das músicas mais profundas e mais pessoais de toda a discografia do Simple Plan. Eu gosto bastante de Save, ainda hoje é a minha música favorita do Simple Plan, depois de quase 10 anos sendo fã da banda. Logo em seguida, né, e na mesma ordem aqui, Generation, né, que foi a música que eu escolhi pra comentar, e eu escolhi falar um pouco sobre essa música por uma questão assim recente, porque recentemente o Chuck e o Jeff comentaram que essa é a música que eles menos gostam de toda a discografia do Simple Plan. Sim, eles disseram isso porque, como eu disse, né, essa música eles mexeram bastante nela. Inicialmente parece que o conceito era diferente e ela terminou da forma que terminou. Eu acho que eles quiseram, né, criar aquela música de abertura de show e fizeram uma coisa muito ousada, né, colocaram assim cornetas, eu não sei qual é o nome dos instrumentos. Eles fizeram uma coisa bem ousada com Generation e eu não sei, parece que eles não gostaram. Como eu disse, essa música teve colaboração do Max Martin, né, que só produz hits, mas parece que não hitou, né? Pelo menos não pro Simple Plan. E logo em seguida, né, a terceira música que eu escolhi pra comentar é a minha menos favorita desse álbum, mas eu quero deixar claro que eu ainda gosto bastante dessa música, mas de todas a que eu menos gosto, que é Time to Say Goodbye. E eu separei essa música pra falar sobre ela porque eu acho interessante que é a música favorita de quem prefere os álbuns anteriores, né? Eu já vi muita gente dizer que não gosta desse álbum, detonar esse álbum mesmo, e a única música que eles salvariam desse CD é Time to Say Goodbye, porque é a música que mais lembra os álbuns anteriores do Simple Plan. E eu totalmente entendo, né? Porque se você gosta do Still Not Getting Any e Don't Know Pads, claro que Time to Say Goodbye vai soar mais familiar. Por isso eu coloquei Time to Say Goodbye entre as 3 músicas pra comentar, mas eu gosto bastante de todas as músicas, incluindo ela. Mas depois, né, do álbum Simple Plan, o Simple Plan meio que ficou naquela situação de ter que se entender novamente, né? Se entender musicalmente pra decidir o que iriam fazer em seguida, já que a grande aposta deles não deram certo. E o que eles entregaram foi o Get Your Heart On, que foi um álbum que, assim, eu conheço muita gente que não gosta. Realmente é um step back, né, um retrocesso na carreira do Simple Plan. Eles tentaram amadurecer o som da banda no terceiro álbum, né, no Self-Titled, e para esse álbum eles meio que só quiseram se divertir mesmo e fazer uma coisa que fosse divertido de ouvir. O que eu acho que é um sucesso, esse álbum realmente é muito divertido. Mas assim, para quem tava tentando amadurecer o som da banda no álbum anterior, lançar um álbum que seja totalmente imaturo, literalmente só pra se divertir mesmo, assim, é questionável, sabe? Mas eu vou dizer por que que esse álbum é importante e por que que ele foi necessário pra banda daqui a pouco. Agora, passando brevemente pelas faixas do álbum, ele começa com You Suck at Love, que deveria ter sido single, mas não foi. Can't Keep My Hands Off You, featuring Rivers Cuomo, que é o vocalista do Weezer, se eu não me engano, posso estar errado. Jet Lag, que tem a participação vocal da Natasha Bedingfield e também na participação do clipe, né, que essa música também foi single. Astronaut, que também é single. Loser of the Year, Anywhere Else But Here. Freaking Me Out, featuring Alex Gascard, que é o vocalista do All Time Low. E logo em seguida temos Summer Paradise featuring Kanan, que acabou não entrando na versão single, mas enfim, né? Gone Too Soon, Last One Standing e This Song Saved My Life, que foi um single simbólico, né? Essa é a versão standard desse CD, ele tem uma versão deluxe também, uma versão que tem outras músicas bônus. E agora eu vou tentar lembrar de cabeça porque eu não anotei quais são. Se eu não me engano, na ordem seria Jet Lag featuring Mary May, que é a versão francesa, a versão em francês da música. Depois tem a versão acústica de Loser of the Year. E terminando, né, a versão deluxe desse CD, temos uma das músicas mais injustiçadas de toda a discografia do Simple Plan. Foi uma injustiça ela ser apenas uma bônus no Get Your Heart On, mas eu entendi recentemente porque ela foi bônus, que é Never Should Have Let You Go. Agora falando um pouco sobre o álbum, né, e meio que justificando a existência dele, esse álbum foi simplesmente necessário, porque como eu disse, né, na parte que eu tava falando do álbum Simple Plan, aquele álbum não foi tão bem assim pra banda, ele não teve o desempenho esperado, porque assim, né, eles lançaram o primeiro álbum e já foi um grande sucesso, que enfim, né, vocês sabem, né, eu já falei sobre No Pads, que foi um álbum que lançou eles assim de uma forma
muito sucedida. Então, assim, logo em seguida eles lançaram o Still Not Getting Any, que só intensificou o sucesso, porque lançou eles internacionalmente pro mundo. Veio o álbum Simple Plan e meio que freou toda essa crescente que a banda tava até então. Eles terminaram aquele álbum, o ciclo daquele álbum, eles terminaram meio que numa decadência, eles já não estavam mais tão relevantes no cenário musical, e terminando o ator, que já não foi tão impactante como a tour anterior, eu acho que eles pararam para refletir como seria o futuro da banda, o que eles fariam logo depois do álbum Simple Plan, que foi uma grande aposta, tinha um grande potencial que simplesmente não deu certo. Então a forma que eles encontraram para resolver essa situação foi lançar um álbum divertido, um álbum de hits, segundo eles, né? Porque eles descreveram o Get Your Heart On como um álbum de hits. E realmente é um álbum muito divertido, ele é bem rapidinho, foi um álbum que acabou dando certo no final. No início as pessoas não sabiam se ia dar certo, mas no final acabou dando certo, e eu acho que esse álbum revitalizou a carreira do Simple Plan e impediu que a banda acabasse. Várias bandas da época do Simple Plan, daquela geração pop punk do início dos anos 2000, simplesmente não existem mais. Então, se eles tivessem seguido o caminho do Self-Titled, que eu iria adorar, porque eu adoro aquele álbum, né, gente? Como eu já disse, é meu favorito e o melhor na minha opinião. Eles provavelmente poderiam ter acabado hoje em dia. Completamente entendo todos os pontos que dizem que esse álbum é um retrocesso e tal, porque realmente é, mas foi necessário. Mas agora, falando um pouco das 3 músicas que eu separei para comentar desse álbum, eu separei primeiro Astronaut, que é uma das minhas músicas favoritas da discografia do Simple Plan, que eu gosto bastante da letra, gosto bastante deles terem feito pela primeira vez, ou sei lá, poucas vezes que o Simple Plan fez isso, né? Uma letra mais metafórica, que não é tão direta na sua mensagem. Uma característica muito marcante do Simple Plan é, tipo, dizer na sua cara o que eles estão falando, sabe? Eles não criam metáforas, não dão voltas. Você não tá ouvindo errado quando você ouve um álbum do Simple Plan, é aquilo mesmo que você ouviu. Essa é uma música que foi single, né? E também meio que me lembra um pouco do álbum Simple Plan, porque também tinha muita expectativa nesse single. Pelo menos deu a impressão de que eles acharam que ia ser um estrondo e tal. Acabou não sendo. Astronaut foi um dos singles menos sucedidos do álbum. Era pra ter sido um single muito grande, pelo menos eu tive a impressão de que eles esperavam que esse single fosse bem sucedido. Acabou não sendo tanto, não foi um fracasso completo, ainda fez bastante sucesso, eu acho, mas de acordo com as expectativas, ele foi um flop. Mas eu adoro Astronaut, é uma das minhas músicas favoritas do Simple Plan, e eu simplesmente não me conformo de ter ido em 2 shows da banda e não ter essa música na setlist. A próxima música que eu escolhi pra falar desse álbum é uma bem polêmica, porque eu vou falar um pouquinho sobre ela, eu tenho que falar sobre essa música, né, que é Summer Paradise. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu vou dizer por mim que quando eu comprei esse CD, eu comprei ele uma semana após o lançamento do Get Your Heart On. Então eu fui logo ouvir o CD, tipo, eu não tinha ouvido antes na internet nem nada. Eu ouvi todas as músicas, tava super divertidinho, o álbum tem um ritmo assim muito acelerado. E chegou em Summer Paradise, eu não consegui nem ouvir o primeiro refrão inteiro. Eu simplesmente pulei. Eu só fui começar a ouvir a música, né, e tipo, realmente ouvi ela quando saiu aquele clipe da Austrália, né, que foi tipo em dezembro. Esse CD foi lançado em junho, se não me engano, ou julho, nem lembro mais. Então demorou bastante pra eu realmente dar uma chance pra Summer Paradise. Mas aí veio, né, 2012, foi 2012. E eles fizeram aquela parceria com o rapper, que eu vou lembrar o nome agora, Sean Paul. Eles fizeram aquela parceria com o rapper Sean Paul pra lançar essa música como single e deu muito certo, gente. Nunca esperava Summer Paradise ser o maior hit do Get Your Heart On, mas foi o que aconteceu. Mas assim, eu não gostava da música, como eu te disse, né? Eu pulava ela lá no começo, quando eu comecei a ouvir o Get Your Heart On. Mas hoje em dia, eu meio que tolero Summer Paradise. Eu aprendi a gostar dessa música, tá, gente? Ainda não é uma das minhas favoritas, não é uma música que eu adoro e tal, mas eu não detesto ela tanto como eu detestava no começo. Hoje em dia eu tolero, tenho que aceitar, porque essa música vai ficar na setlist dos shows do Simple Plan pro resto da vida. Não tenho dúvidas disso, tá, gente? Essa música nunca vai sair da setlist do Simple Plan. Mas agora, né, falando sobre a última música desse CD que eu separei pra comentar, foi aquela que eu fiz um breve comentário, né, que é Never Should Have Let You Go. Sim, eu vou falar de uma música bônus desse CD, porque, como eu disse, eu simplesmente não entendi aquela música maravilhosa ser apenas um bônus no Get Your Heart On, gente. Não fazia sentido pra mim. Até recentemente eu descobri que aquela música era pra estar nesse albinho maravilhoso Self-Titled. Never Should Have Let You Go é bônus nesse CD, querendo ou não, porque ela não combina com o Get Your Heart On.
em nenhum sentido. Isso sempre foi claro pra mim. E eu sempre achei a música boa demais pra ser só bônus nesse CD. Eu gosto bastante dela, tanto instrumentalmente como a parte escrita. Eu gosto bastante da letra dela. E, assim, foi uma surpresa pra mim descobrir que ela não fazia parte desse álbum, ao mesmo tempo que fez todo o sentido do mundo. Mas eu acho que era isso que eu tinha que falar sobre o Get Your Heart On. E, assim, né, foi um álbum que, como eu disse, foi necessário pra banda. Eles tinham que ter lançado aquele álbum mesmo, né, porque revitalizou a carreira deles de uma forma ou de outra. E com o sucesso do Get Your Heart On e de Summer Paradise, eles aproveitaram para fazer tour. Então eles ficaram, assim, vários anos fazendo tour em cima desse álbum, né, inclusive eles demoraram, sei lá, 5 anos para lançar o próximo álbum de estúdio, que foi o Take One for the Team. Mas no meio tempo eles quiseram dar um mimo pros fãs, então eles lançaram um EP com músicas deletadas do Get Your Heart On. Eles lançaram esse EP com 7 músicas, que é o Get Your Heart On, The Second Coming. Eu só chamo esse álbum de The Second Coming. Eles lançaram ele em 2013, no final de 2013, se eu não me engano, ou no começo de 2014, eu nem lembro mais. Eles lançaram isso aqui pra deixar a gente entretido enquanto eles estavam fazendo o tour em cima do Get Your Heart On. Como esse EP tem músicas deletadas do Get Your Heart On, a gente sabe que não tem muita diferença na sonoridade dele. Mas eu até gosto desse EP, eu não acho ele ruim, né? Como eu disse, ele foi lançado só pra entreter a gente mesmo. Eu tenho a versão física desse CD, mas ele foi lançado quase que só digitalmente. Foram muito poucos lugares que recebeu a versão física. Eu tive que importar pelo eBay. Agora falando um pouquinho das faixas, né? Quais são as faixas que tem no álbum. Ele começa com Ordinary Life, The Rest of Us, Out of My System, Fire in My Heart, In, Lucky One e Try. Tem algumas músicas aqui que eu acho que mereciam uma atenção especial, mas eu escolhi só uma para comentar desse EP, já que ele é mais curto. Eu já vou falar logo sobre qual foi que eu escolhi, porque eu estou falando de Ordinary Life. Simplesmente não entendo eles não terem colocado essa música no Get Your Heart On e deixar Anywhere Else But Here no Get Your Heart On, que é uma música que eu não conheço ninguém que gosta. Se você gosta de Anywhere Else But Here, por favor, se manifeste, porque de verdade eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que gosta dessa música, né? Mas se você gosta, não vou te julgar. Só que vou sim. Eu não entendo porque essa música foi deixada de fora, porque Anywhere Else But Here e Ordinary Life meio que são sobre o mesmo assunto, sabe? Fala sobre rotina. Anywhere Else But Here meio que tem uma abordagem meio good vibes, né? Tipo, vamos largar a rotina, vamos ficar na praia com a garota que você gosta e tal. É isso que a gente deve fazer. Enquanto Ordinary Life é uma pessoa que tá, tipo, no limite mesmo, de não aguentar mais, fica vivendo naquela rotina semanal do trabalho, de ficar no ônibus e, enfim. Eu gosto muito mais, inclusive, de Ordinary Life, que é a minha música favorita desse EP, e eu acho que ela deveria estar, sim, no Get Your Heart On, que é uma música muito superior a Anywhere Else But Here, pelo menos na minha opinião. Mas assim, resumindo, falando brevemente sobre esse EP, se ele serviu pra alguma coisa, foi pra eu saber o que o Simple Plan iria fazer em seguida, porque depois que eles lançaram esse EP, ficou claro de que eles pretendiam seguir o caminho de Get Your Heart On. Agora, eu não sei nem como eu vou falar desse álbum, porque eu tenho uma opinião muito forte sobre ele, e eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, inclusive eu posso perder algumas amizades pelo que eu vou dizer, mas temos que falar, né? Foi esse o motivo de eu querer fazer esse vídeo, na verdade, foi esse álbum. Eu estou falando do Taking One for the Team, que foi o 5º álbum de estúdio do Simple Plan, e eu vou te dar um spoiler logo de cara. Eu detesto esse álbum. Não, eu não gosto do Take One for the Team. Na minha opinião, é o pior álbum de toda a discografia do Simple Plan. Inclusive, eu tô incluindo o EP The Second Coming. Eu acho esse álbum pior do que o The Second Coming. Mas calma que eu já vou explicar por quê. Como eu já disse, né, eu já meio que sabia qual caminho eles iriam seguir depois do Get Your Heart On. E, assim, as minhas expectativas estavam super baixas, mas eles conseguiram, assim, me surpreender lançando esse péssimo álbum, tá, gente? Eu vou justificar porque eu acho ele péssimo, você pode discordar de mim, tá? Mas assim, a gente viu várias músicas sendo lançadas antes do lançamento do álbum, né? Começou com Boom, que eu já achei uma música totalmente genérica, Simple Plan não tava nem se esforçando pra tentar criar uma coisa nova, eles simplesmente seguiram uma fórmula com Boom. E antes de Boom, né, a gente tem que comentar isso, porque eles lançaram uma música assim gloriosa que se chama Saturday, que eu não sei onde eles estavam com a cabeça quando eles decidiram lançar aquela música, porque tipo, eu ouvi aquela música, eu fui fazer o lyric video, então eu ouvi ela uma vez atrás da outra e tipo, nunca mais ouvi mais, sabe? Mas assim, os fãs ouviram aquilo e não deixaram barato, foi atrás deles no Twitter pra reclamar que tipo, essa música é péssima e tal, e os fãs reclamaram tanto que eles acabaram excluindo Saturday do
Taking One for the Team. A música não entrou no CD, que foi uma sábia decisão, porque esse CD não precisava de mais músicas ruins. Todo o período antes deles lançarem esse álbum, parecia que eles estavam fazendo um grande teste, né? Tipo, vamos lançar todo tipo de música possível e ver o que funciona pra gente terminar esse álbum. Parecia que eles estavam testando os fãs pra ver o que dava certo. E tipo, uma semana antes deles lançarem o álbum, eles lançaram Opinion Overload como outro single desse álbum, né? E com essa música parecia que eles tinham acertado a mão, né? Pelo menos com os fãs. Os fãs gostaram bastante de Opinion Overload. Mas agora eu vou passar pelas faixas do álbum. Então eu vou estar aqui lendo quais são as faixas do Taking One for the Team. E o álbum começa com Opinion Overload. Logo em seguida temos Boom. Depois Kiss Me Like Nobody's Watching. Em quarto temos Farewell, featuring Jordan Pundik. Não sei se eu falei o nome dele certo, mas é o cantor de uma banda que eu esqueci o nome agora. Singing in the Rain, que também foi single. Featuring R City, que não participou do single. Everything Sucks, I Refuse. I Don't Wanna Go to Bed, featuring Nelly. Nostalgic, Perfectly Perfect. I Don't Wanna Be Sad. P.S. I Hate You, Problem Child. I Dream About You, featuring Juliet Sims. Agora eu não tenho muito mais o que falar sobre o álbum, porque eu tenho que falar sobre as faixas pra, tipo, conseguir seguir em frente e dar a minha opinião sobre o álbum no geral, né? Na verdade eu já dei a minha opinião, mas pra estender um pouco mais o que eu acho sobre ele. Mas pra começar eu já escolhi uma música bem polêmica pra comentar, que foi I Don't Wanna Go to Bed, que eles tiveram a colaboração do rapper Nelly, que, enfim, né? Estava aqui por algum motivo. E assim, os fãs odiaram essa música. Eu simplesmente achei que era isso que o Simple Plan tava fazendo, então eu tinha que aceitar. Eu não dei opinião nenhuma. Mas os fãs não deixaram tão barato assim, né? Ficaram reclamando de I Don't Wanna Go to Bed, que essa música é muito ruim, não tem a cara do Simple Plan e tal. Mas assim, I Don't Wanna Go to Bed realmente é uma música ruim. Mas eu não acho ela uma música ruim porque, tipo, não é a cara do Simple Plan, não tem nada a ver com o Simple Plan. Eu acho que, tipo assim, na minha opinião, se a banda queria fazer esse tipo de música, ela tem o direito de fazer esse tipo de música, sabe? Mas o meu problema com I Don't Wanna Go to Bed, porque eu acho ela uma música ruim, é porque I Don't Wanna Go to Bed eles tinham certeza de que seria o novo Summer Paradise. Acabou não sendo, né? Foi uma música que eles escreveram basicamente pra ser um hit, acabou não sendo um hit, e como música ela não funciona porque a letra é péssima. A letra de I Don't Wanna Go to Bed é uma das piores composições do Simple Plan. Eu não tenho problema nenhum da banda ter investido em I Don't Wanna Go to Bed como uma aposta pro ser single desse álbum. Meu problema é que, tipo, como single ela foi fraca e como música ela é ruim. Mas assim, como eu ainda tenho muito o que falar desse álbum e falar mal inevitavelmente, né, eu tenho que falar bem de pelo menos uma coisa. Eu acho que essa uma coisa pra mim é Farewell, é a única música desse álbum decente, na minha opinião. Tinha potencial pra single? Mais ou menos. Pra mim, Farewell tem o mesmo potencial pra single como as músicas que foram single, sabe? Nenhum, talvez tivesse dado certo, talvez não. Nenhum single desse álbum deu certo, pra falar a verdade, então vai saber. Então já que eu falei o meu ponto positivo, agora vamos voltar pros negativos, que tem muito. E pra continuar os negativos, Perfectly Perfect. Eu sei que agora todo mundo vai jogar pedra em mim, porque todo mundo adora essa música. Então eu separei pra falar sobre ela, porque ela é uma balada romântica e eu queria falar sobre as baladas românticas do Simple Plan. Porque o Simple Plan lançou a primeira balada romântica no Still Not Getting Any, que foi Everytime. E tipo, Everytime é uma música muito boa, ela conta uma historinha, ela tem uma melodia legal, a letra é bem escrita e eu gosto bastante de Everytime. Assim, na minha opinião é a melhor balada romântica que eles já fizeram. E logo em seguida eles fizeram no álbum seguinte, né, o Simple Plan, a música I Can't Wait Forever, que na minha opinião eles já começaram a ficar um pouco dramático demais nas baladas românticas, mas ainda assim funcionava. Aí eles voltaram a fazer uma nova balada romântica no Taking One for the Team. Meu problema com essa música é que ela é um clichê atrás do outro, parecendo que eles estavam, tipo, no Google caçando frases pra você dizer pra namorada e colocando na música. Você pode não se achar uma supermodelo, mas você é pra mim. Gente, assim, eu acho que o clipe da música salvou a música, eu vou dizer isso, porque o clipe é muito bom, eu adoro aquele clipe. O clipe é tão docinho que justifica todos aqueles clichês da música, mas a música é tipo um clichê atrás do outro, sabe? E foi single. Um single simbólico, né? Porque como eu disse, nenhum single desse CD funcionou, eles nem promoveram Perfectly Perfect nas rádios ou em TV, mas agora eu tenho que falar do ápice da mediocridade, porque eles escreveram uma música nesse CD que, tipo, eu nunca senti tanta vergonha alheia escutando uma música antes, pelo menos uma música do Simple Plan, que é P.S. I Hate You, gente, aquela música é tão ruim. Essa música é simplesmente péssima, ela tem um dos trechos mais vergonha alheia que eu já vi na vida. O álbum todo tá
tudo no mesmo nível de P.S. I Hate You. É assim, a questão escrita tá muito fraca. Eu acho que sim, eles fizeram umas coisinhas assim sonoramente, a parte instrumental de várias músicas é bem legal, como por exemplo Opinion Overload. Opinion Overload tem uma parte instrumental muito legal, eu ouvi ela ao vivo e ela realmente é boa ao vivo. Mas a letra é mais do mesmo, sabe? É um Shut Up 2.0 para algumas pessoas, para mim é um 3.0, porque Generation é a mesma música também. Então, tipo assim, eles estão refazendo várias músicas, eles lançaram esse álbum já perto dos 40 anos, e esse álbum é mais imaturo do que o No Pads que eles lançaram nos começos dos 20. Eu adoro o Simple Plan, eu adoro eles pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com eles assim, como pessoas e tal, mas não dá pra defender esse álbum, gente. Esse álbum é muito medíocre mesmo, e medíocre não é tipo se referindo às pessoas, é tipo sobre não querer tentar fazer nada de inovador. As únicas músicas que funcionam mais ou menos nesse álbum pra mim são as músicas que lembram as antigas, né? Tipo Nostalgic, que é uma música totalmente avulsa, um filler completo, sabe? Não tem potencial pra single, não vai pra lugar nenhum, mas lembra lá o comecinho da banda no No Pads e tal. Meio que tentaram, assim, satisfazer os fãs enquanto eles tentavam fazer coisas novas que não funcionavam, porque o que eles queriam fazer mesmo era o I Don't Wanna Go to Bed da vida, sabe? Eles queriam fazer esses tipos de música. Essa é a verdade. Mas aí os fãs não gostam, os fãs ficam insatisfeitos e eles são obrigados a fazer essas músicas que, tipo, nada agregam ao álbum ou à discografia do Simple Plan. Então, por isso, esse é o pior álbum do Simple Plan, na minha opinião. É um álbum que não tem coragem de inovar de verdade, porque quando eles tentam inovar com I Don't Wanna Go to Bed e tentar fazer uma coisa, assim, meio diferente do que o Simple Plan já faz, os fãs reclamam e eles recuam, então eles vão lá e dão o que os fãs querem. Eu sei que muita gente agora deve estar me odiando por todas essas coisas que eu disse sobre esse álbum, sobre o Simple Plan, e vocês devem estar achando que eu odeio a banda, mas não é o caso, eles são a minha banda favorita, e é por isso que isso aqui dói, gente, é por isso que é difícil escutar esse álbum e, tipo, tentar defender de qualquer forma, porque não dá. Eu acho que se você é um fã do Simple Plan, que acabou de conhecer a banda e tal, e tem, sei lá, menos de 18 anos e ouvir esse álbum, ok, não tem problema nenhum. Se você escuta esse álbum isolado e você tem a idade para qual esse álbum é destinado, né? Porque esse álbum, querendo ou não, é destinado para o público adolescente de novo. E o Simple Plan já era para ter saído disso a essa altura. E eu não tô dizendo que agora eles não podem mais se sentir jovens e que agora eles têm que só fazer músicas pra gente da idade deles e tal. Não, eu quero que eles parem de capitalizar em cima do público adolescente, sabe? Porque não tá dando certo mais. Mas enfim, né? Era isso que eu tinha pra dizer sobre esse álbum, né? Eu fico um pouco, assim, meio energizado ao falar dele, porque ele realmente me incomoda mesmo, mas eu não sei se vocês ainda querem continuar me assistindo, mas deduzindo que sim, vamos falar um pouco agora do que esperar pela frente, né? Do que a gente pode esperar do próximo álbum do Simple Plan, que deve sair ainda esse ano, ou pelo menos, né, deveremos ter algum lançamento de música ainda em 2019. Eles estão trabalhando, né, com o vocalista do We The Kings. Não sei o que esperar dessa parceria aí, porque eu não conheço a banda, eu não escuto, então não sei qual é a sonoridade deles, nem fui atrás pra descobrir, pra falar a verdade. Mas assim, eu tenho uma esperança muito grande de que eles podem chegar e trazer uma coisa assim muito inovadora e surpreendentemente boa, sabe? Eu realmente quero isso pro futuro do Simple Plan. Eu quero músicas boas. Eles são muito bons em fazer essas melodias que grudam na sua cabeça, pelo menos eu acho. Estou realmente preocupado com o futuro do Simple Plan, porque eu não sei se eles sabem como eles vão continuar fazendo isso. Eu não queria entrar muito nessa questão, mas eu acho inevitável, porque também temos a questão do David, que atualmente parece não estar presente na banda. Deu a entender de que ele vai estar sim no sexto álbum do Simple Plan, mas a gente viu recentemente, né, eu vi recentemente aquela foto que eles publicaram no Instagram deles fazendo uma reunião para discutir o álbum e tava só os quatro. A gente não sabe como que tá a situação dele, a gente não tem muita informação, ele tá lidando com depressão, que é uma coisa séria, eu totalmente entendo ele querer ficar distante do Simple Plan, não tenho problema nenhum dele, tipo, não estar dentro do Simple Plan nesse momento, né, porque vários fãs querem que ele volte de qualquer jeito, né, na turnê de comemoração do No Pads, No Helmets, Just Ball, né? Ele meio que forçou e voltou pra fazer a turnê e acabou não dando certo. Ele saiu logo depois que a turnê dos Estados Unidos acabou e não concluiu a turnê inteira. A situação dele é realmente séria e eu não sei o que isso significa pro futuro do Simple Plan, na verdade. Pra mim é uma grande questão ainda que tá muito, assim, não resolvida. E eu não sei o que virá daí, mas é isso. Dessa vez eu de verdade eu não sei o que esperar do próximo álbum do Simple Plan, porque quando veio o Take One for the Team eu meio que deduzi que eles seguiriam o rumo do
Get Your Heart On, que foi meio que eles fizeram, só que de uma forma bem inferior. Agora eu realmente não sei o que eles vão fazer, se eles vão tentar fazer coisas novas, se eles vão apostar no punk pop, eu não sei o que esperar do próximo álbum. Foi um vídeo difícil de fazer, era uma coisa que eu tava querendo falar sobre há algum tempo, desde quando o Take One for the Team saiu, eu tô querendo falar um pouco sobre a banda. Eu decidi fazer isso agora, eu fiz dessa forma que muita gente vai ficar chateado comigo, né, porque eu tenho muitos amigos dentro do fanbase do Simple Plan. Minha proposta com esse vídeo foi basicamente mostrar uma perspectiva, que é a minha. O que eu disse não é a verdade absoluta, você tem o direito completo de discordar de mim, você não precisa de concordar com as coisas que eu disse, e eu espero que vocês entendam o ponto que eu tentei criar durante esse vídeo, sabe? Eu gosto bastante do Simple Plan, quero o melhor pra banda, e às vezes o melhor pra banda não é o melhor pra mim, o que a gente quer nem sempre é o que eles querem, e a gente tem que saber lidar com isso e entender, e eu entendo, eu gosto muito do Simple Plan, e eu quero que eles voltem assim com força mesmo, e sei lá, que tragam músicas boas pra gente ouvir de novo. Mas é isso, gente. Eu acho que eu terminei esse vídeo, que foi enorme. Eu não queria fazer um vídeo muito grande, mas eu tenho a impressão de que ele vai ficar grande sim, porque eu tinha muita coisa pra dizer a respeito do Simple Plan. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia por trás desse vídeo e de que a minha intenção nunca foi ofender ninguém, apenas dar uma opinião pessoal sobre o assunto. Digam aí o que vocês concordam comigo, o que vocês discordam, qual é o seu álbum favorito, quais são suas músicas favoritas, o que você quer ver no novo álbum do Simple Plan, o que você espera pro futuro da banda. Se inscrevam aí no canal que talvez eu fale sobre o Simple Plan no futuro. Eu com certeza vou falar mais sobre o Simple Plan no futuro, então tipo assim, se inscreve aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, né, ter assistido esse vídeo longuíssimo, eu acredito, e espero ver vocês na próxima.